Zero is trading at lower level, dropped to 1.44, 91.96. Bom, estou aqui no gráfico aqui do Euro USD, né, em H4. Lembrando que esses padrões eles podem ser usados em todos os time frames, tá? Não tem distinção, até M1 muitas vezes ele tem alguns padrões, como padrões longos aí de semanal, diário e por aí vai. Eu gosto muito de fazer trades em H4, tá? Com padrões, mas isso aí independente de qualquer estratégia ou time frame que você usar, você pode identificar, tá? Bom, estou aqui no time frame H4, no Euro USD. Eu vou diminuir um pouco a janela. Aí, beleza. Então nós estamos aqui com o Crab, Butterfly, vocês podem observar. Vamos tentar, pelo menos eu não vou identificar, vou traçar alguns pontos para vocês entenderem, tá? Como que se traça um padrão, tá? Bom, observando aqui nas figuras, a gente pode ver que a gente tem o ponto X, A, B, C e D. Tá? Esses são os pontos mais importantes que a gente deve observar. Tá? O ponto X ele vai ser sempre o início da perna. Tá? Então aqui, no caso desse gráfico, a gente vai ter um ponto X aqui. Ok, temos um ponto X. Aí nós vamos ter o ponto A, o B, que eu vou escrever aqui, B. Aí vamos ter o ponto C. E por final o ponto D. O ponto D é o ponto de entrada, tá? De entrada do trade. Esses padrões geralmente eles indicam uma inversão, tá? Mesmo que não haja uma inversão, ele pode servir como uma resistência, tá? Ou como às vezes você está num trade, que nem, por exemplo, se você tivesse comprado, né, aqui, você poderia usar a perna D como um profit, como um take profit para você encerrar o seu trade, porque você sabe que ali você pode ter uma resistência, tá? Bom, então o que a gente deve observar primeiramente para desenhar um padrão, tá? Primeiro nós vamos ver essa perna aqui, ó, XA. Então de X até A, você pega um Fibonacci e traça um Fibonacci de X até A, certo? A gente pode observar aqui que o ponto B ele terminou no 78% de Fibonacci, certo? Da perna XA. Então, do Fibonacci de XA, nós temos a retração B, que terminou em 78%, tá? Mas fala, não é aqui que você vai entrar, tá? Muita gente usa isso aqui como entrada. Pode dar certo, como não. Isso aí depende da estratégia, tá? Mas o certo não é entrar aqui. Você pode, eu já fiz alguns trades prevendo padrões, funcionaram, uns sim, outros não. Mas como segurança é bom você ficar melhor fora do mercado e observando. Então ele bateu no 78%. Então aqui nós já temos o ponto XA e AB, certo? No 78%, se a gente olhar essas figuras aqui embaixo, nós vamos ver esses números aqui dentro, né? Que pela primeira impressão pode parecer muito confuso, tá? Mas é muito fácil de se observar esses números, tá? O que eles dizem, esses números aqui? Eles dizem, por exemplo, que aqui no Crab, o Fibonacci de X até A, ele vai retornar, para ser um Crab, ele teria que estar entre 38.2 a 61.8 de Fibonacci, tá? Da retração de Fibonacci. Então, para ser um Crab, essa figura que a gente estava fazendo aqui, ele teria que estar, esse ponto B teria que estar entre 38 e 61.
Então nós já sabemos que aqui não é um crab, tá? Porque a primeira perna, o primeiro Fibonacci que dá o ponto B, ele está retornando no 78 e não está retornando no 38 ou 61.8 do Fibonacci, tá? Então nós já sabemos que não é um crab. A gente pode ver aqui no Butterfly, do lado direito, que o Fibonacci de X até A, ele vai retornar para a gente 78.6, que seria essa marcação do ponto B, tá? Que seria essa marcação do ponto B. Então aqui a gente já pode identificar que possivelmente haverá um Butterfly aqui, certo? Cada padrão ele se diferencia nos pontos de Fibonacci, tá? Então por isso que um é diferente do outro. Muitas vezes um Butterfly pode virar um outro padrão, por aí assim vai, né? Isso depende dos pontos de Fibonacci. Então a gente já tem aqui o XAB, tá? Eu vou traçar um triângulo, que normalmente a gente faz isso para identificar. Então nós temos aqui já o padrão XAB. Vamos agora ver a perna de o ponto C. Nós vamos achar agora o ponto C, certo? O ponto C, o que ele é? Ele é a retração de AB, tá? Nada mais que isso. Aqui, isso, de B até A. Então nós vamos ter a retração aqui, tá? A gente pode ver que o ponto C, ele retraiu, ele ficou aqui no 78% de fibo, certo? 78% de fibo. Então a gente olharia nesse padrãozinho, né? Como o primeiro foi 78, a gente está aqui no Butterfly, tá? O segundo seria aqui, ó, esse de cima, 38 a 88.6. Então ele está dentro desse nível, tá? Ele está dentro do 38 e do 88.6. 88.6, se vocês quiserem adicionar, eu também não tenho. Só clicar com o botão direito em cima do Fibonacci, em propriedades, né? E aqui nós vamos adicionar aqui um padrão de retração, tá? Eu vou pôr aqui 0.886 na descrição, 88.6. Vamos dar um OK aqui, ó, ele já retornou aqui pra gente, tá? E ok, então identificamos aqui que esse é um possível Butterfly, certo? E agora nós vamos achar o ponto D, tá? Então a gente já tem aqui XA, AB, BC, certo? Vamos aqui identificar o ponto D. Então, como acabou o nosso tempo, pessoal, eu vou pedir para vocês acessarem o próximo vídeo, que a gente vai dar continuidade nesse tutorial, ok?